Boa noite, pessoal. Boa noite, Isaías. Eu sou Célia, tenho 59 anos, na beirinha de chegar nos 60. Ali no fundo vocês veem que eu sou costureira. E eu vinha atravessando umas dificuldades, tive que passar por muitas especialidades até descobrir uma fibromialgia. E depois, eu mexendo, eu pude entender que o meu maior problema era uma espondilite anquilosante. E eu vinha bastante limitada. Muito limitada. Muitas dores e eu tenho uma dificuldade muito grande de tomar medicação alopática. E isso vinha me maltratando muito. Eu sentia dor dormindo. Tinha dias de eu me recusar a me deitar porque eu sentia muitas dores. E sem saber o que era não ter dor. Era tipo nível 8, 9 constantemente. E o dia que eu acordava com menos dor, eu não queria nem virar a cabeça, porque eu tinha medo de que viesse de novo. E as minhas limitações eram tantas que eu não ia ao supermercado a 500 metros de casa. Eu tenho guardado um andador e uma muleta. E eu ainda andava com o andador e a muleta porque eu sou muito teimosa. Eu não desisto. As limitações eram infinitas. Para botar um calçado, para vestir uma roupa, para pentear o cabelo, nesse nível. Comecei a trabalhar com ela, muito feliz, porque eu estava podendo oferecer o que ela precisava, profissionalmente estava dentro do que eu sabia, podia e queria fazer, só que eu comecei a sentir as limitações físicas. E aí eu comecei a ir caminhando, eu fazia meia hora, 40 minutos nesse trajeto, querendo desistir no meio do caminho. Um dia eu só ia, outro dia eu ia e voltava. Foi quando eu busquei a quiropraxia e conversando com essa pessoa que foi no passado a minha cliente, a quiropraxista, ela me falou da medicina germânica. Me falando da medicina germânica, ela me falou de Isaías. Ela me indicou Isaías. Eu não fiz logo contato com ele. Primeiro, óbvio, orei e dei uma cutucada no Instagram dele e falei, bom, perder, não vou, né? A situação estava complicada do meu lado. Conversei com ele e ele... Eu busco o que você puder me dar, porque um tira-gosto já vai me ajudar muito. Eu lembro disso, porque você tomava tramadol, né, para poder zerar. Sim, Tramadol era balinha. Para quem não conhece, tramadol é uma droga fortíssima, né? Algo Sim. assim, muito forte para conseguir tirar. E aí ela chegou muito discreta para mim, falou, olha, eu só quero não ter que tomar tarja preta. Aí eu falei, tudo bem, eu não posso prometer nada não, mas vamos subir um pouco o nível do desafio, né? Vamos tentar algo mais eficiente, né? Aí eu ainda lembro da sua carinha, Juscelia, assim, tipo... Eu não estava crendo, eu não queria. Óbvio, eu não vou querer um 100% porque eu reconheço a idade que eu tenho, eu reconheço o que eu fiz na juventude, que eu estou pagando o preço agora, eu reconheço tudo isso. Só que eu queria realmente uma qualidade de vida melhor. Não, na primeira eu já senti diferença. Detalhe muito importante. Na primeira sessão, essa caminhada que eu fazia com 30 minutos, eu comecei a fazer com 15. E aí eu já saí do calçadinho de idosa, o Comfort, a linha Comfort, para entrar em loja de pessoas ditas normais e comprar uma sandalinha bonita. Na segunda você já chegou mais animada? Você já não queria mais só um negocinho? Você chegou, não, agora eu senti que você falou, eu quero subir o sarrafo. Vamos embora, vamos buscar o mais próximo do zero possível, né? Opa, agora ela sentiu como é que é. Isso aí, agora vamos embora, né? E que tratamento demorado, né? Demorou o quê? Um mês de tratamento? Só demorou um mês porque a gente teve que adiar, acho que uma vez, senão tinha sido menos que isso. Isso. Porque geralmente passo uma por semana, né? É. Então, em
3 semanas termina o tratamento, mas no seu caso, uma delas a gente deixou para 15 dias, né? Para poder avaliar melhor e tal. Já tem mais de 2 meses, né? Quanto tempo faz que a gente terminou o tratamento? Tem mais de 2 meses. Tem mais de 2 meses, né? Tem mais de 2 meses. Aquele vídeo foi em junho. Uhum. Final de junho. Então. A melhora foi muito visível. Ainda tenho dores? Ainda tenho dores, porque a minha situação já havia se agravado muito. Agora, mesmo eu não estando 0-0, que eu sei que isso é difícil de acontecer, mas se quiser tentar, tô aí, tá? Vamos tentar mais. Mas a melhora que eu tive na primeira sessão foi uma coisa surpreendente. Eu chego a dizer que foi uma coisa divina. Aí sim, eu comecei a ter noção da dimensão do que eu sentia, porque nem eu tinha. Quando diminuiu o nível de dor que eu sentia, eu falei, como eu suportava o que eu sentia? Porque quando você está dentro, você não percebe o que você enfrenta. E quando eu comecei a obter a cura, na primeira sessão, o resultado que eu tive, eu digo para você que no outro dia eu fui trabalhar meio assim, eu juro que se eu tivesse um colã cor-de-rosa e uma touquinha para pôr na cabeça, o saltitava. Porque foi um espetáculo. Foi um espetáculo. Eu queria ir e voltar uma porção de vezes, sabe? Foi algo realmente surreal. Na primeira sessão. Aí a fibromialgia, eu ouso dizer que está em remissão. Ainda está em remissão. As dores da fibro eu não sinto. As dores insuportáveis generalizadas eu não sinto. E aí eu comecei apenas a sentir o que seriam as dores da espondilite, que são dores perfeitamente localizadas e identificáveis. E aí nós começamos a fazer o trabalho, eu explicava isso para ele, e ele começou a fazer um trabalho na região. Ele me deu a liberdade de conduzir, sem me invadir. E essa liberdade que ele me deu, tipo, Isaías, hoje eu sentia que o que a gente ia tratar era um pouco mais profundo. Diante da leitura que eu já vinha fazendo, eu dizia, hoje eu não estou preparada, hoje a gente não vai fazer porque eu acho que vai me machucar muito e tal. Resumindo, fomos fazendo e ele me pedia retorno. E aí ele me perguntava como eu estava e eu ia passando essa posição para ele. Eu ia dizendo como eu estava, o que eu achava que tinha acontecido, o que havia de diferente. Ele me ensinou técnicas na minha caminhada, quando eu começava, quando eu saía de casa e sentia que algo ia me impedir ou que eu estava sentindo peso na região que mais me incomodava, que é a região do quadril. Eu usava a técnica que ele me ensinou e era perfeito. Eu chegava no serviço sem perceber isso. E, óbvio, isso me deixou com a autoestima lá em cima. As pessoas começaram a perceber. Eu comecei a divulgar. Já tenho indicado pessoas para ele, porque a melhora foi muito visível. Bom. E aí, na terceira, você nem quis mais, assim, a respeito da espondilite, da fibromialgia, né? Você já quis tratar uma outra questão. Até a gente fez o inverso, né? Geralmente a gente pega o sintoma e encontra a causa. Você já me deu a causa e a gente foi saber qual que era o sintoma depois, né? Exatamente. E aí, nessa brincadeira, inclusive, quando a gente fez na última sessão, depois dela, e tinha algo que eu não havia te dito. Lembra que eu sentia um desconforto na mama? Sim, sim. Eu senti o alívio total desse desconforto na mama, que o médico dizia que era hormônio e tal, por causa da minha idade, questão de menopausa. E aí esse desconforto desapareceu. Pelo fato de eu me conhecer muito bem, eu sei te dizer quando tem algo diferente, quando não tem algo diferente. Eu não demoro e aquela dor sumiu, não. Ela apareceu hoje, eu já estou ligada nela. Ela desapareceu hoje, eu sei, hoje eu não senti. Aí eu já passo a me observar. Então, foi quando eu disse a você, e aí nós entendemos que foi a última sessão que a gente fez, não tanto ligado na questão da espondilite,
mas ligado em aflições que eu sabia, em conflitos que eu sabia que tinham me causado alguma mazela, nós buscamos lá e eu me vi livre desse desconforto na mão. É isso mesmo. Fazendo uma pausa, que às vezes a pessoa que está assistindo não vai entender muito do que a gente está falando, né? Mas as doenças, elas são sintomas de programas que a gente abre, programas para resistir, para sobreviver a algum evento que a gente viveu, um evento dramático e inesperado, né? No caso da espondilite e fibromialgia, o conflito é mais ou menos parecido, é um conflito talvez de sobrecarga, um conflito de desvalorização, um conflito onde você deve ali se dobrar, se diminuir, a carga sobre você é muito pesada, e isso está difícil de lidar. E por que é uma coisa que vai só piorando? Porque você fica revivendo esse conflito através de gatilhos. Então, por exemplo, no caso da espondilite, é uma inflamação nas articulações, né? E no conflito ativo, quando você revive esse conflito através de um gatilho, ou seja, ou revive mesmo o conflito de outra forma, você perde um pouco ali de tecido. Aí no processo de reparação, que é a segunda fase do programa, você repõe aquele tecido. Só qual que é o problema de ficar nesse ciclo por muito tempo? Vai aumentando a massa. Chegando ao ponto, inclusive, quando está pesando na coluna, nas vértebras, de se fundir uma vértebra na outra. Exatamente. Pode chegar nesse... Por isso o nome é anquilosante. E pode chegar nesse ponto, não é? Isso aí. A fibromialgia é uma dor generalizada, muscular também, não é? Que segue praticamente o mesmo tipo de conflito, só não foi o mesmo conflito. E a gente foi atrás disso. Quando da mama, que ela não sabia que ia repercutir na mama, ela disse, eu quero fazer uma coisa diferente. Tem uma coisa que não sai da minha cabeça, uma coisa que eu vivi e eu queria tratar. Eu falei, tudo bem, não é usual a gente fazer isso. A gente costuma partir da doença, então, que é o sintoma do programa, né? Encontrar o programa e corrigir. Você quer já ir lá na causa? Vamos ver o que acontece, não é? A gente foi, então, voltou naquele evento que para ela era algo significativo, era algo que ela tinha certeza que teria repercussão em alguma coisa, e tratamos. Alguns dias depois ela percebeu que era na mama, algo que a medicina tradicional tratava como uma questão hormonal, né? Uma questão da idade e tal, e ela viu que não era. Era realmente uma causa emocional. Então, tudo aquilo que não for desnutrição, que não for intoxicação, envenenamento, tem causa emocional. E diante desse conhecimento que a Juscelia já tinha, ela veio na lata. Falou, não, eu quero esse tipo de tratamento. Não quero ficar mascarando o problema com remédio e tal. E por isso que deu muito certo. E eu comecei, Isaías, depois disso, a analisar. Eu digo para você que eu tenho sido uma bênção, ouso dizer, no meu trabalho. Isso. Eu tenho sido uma bênção. Ontem eu fui a um lugar que eu não entendi porque eu fui. A moça disse, você veio aqui hoje só para abençoar a minha vida, através de uma única palavra. Porque eu me tornei uma pessoa muito feliz. Esperar não me aborrece. Uma palavra ruim não nada me aborrece, porque eu já estive lá embaixo, eu já estive me arrastando, hoje eu estou em pé, andando com as minhas pernas, sem depender de ninguém, fazendo coisas que eu não conseguia fazer. E eu até tá dançando, né? Nossa, pra caramba! Eita. E eu estava a ponto de ter que depender dos outros. Aquele vídeo que você me mandou lá, eu vou colocar ele na rede, pode? Para, rapaz! Que isso, não tanto. Mas para quem não estava se movendo, já estava beirando os 100 quilos. Aí você lá dançando e filmaram você dançando. Até hoje eu fico pensando, por que será que filmaram ela dançando? Para poder testemunhar essa melhora, né? Ou para falar no outro dia, ó, você ficou travado agora, tá vendo? Eu te avisei que você não podia dançar, né? Mas dançou. E no outro dia tava como? Mas é justamente por isso, porque eu não estava tendo vida social. Eu não estava tendo vida social. Tipo assim, quando eu saía para algum lugar, se eu tivesse que me levantar da mesa para fazer alguma coisa, eu tinha que me levantar, dar uma arrumadinha, porque eu não era capaz de levantar e andar. Nossa. Eu não era capaz de levantar e sair andando. E nesse dia eu falei, eu estou ressurgindo. E era aniversário do meu filho, entendeu? Meu filho com os amigos dele, com o grupo dele tocando pagode. Eu não quis nem saber se alguém estava dançando, eu viajei. E aí minha nora filmou. A namorada do meu filho filmou, entendeu?
Aí, quando eu vi que aquilo tinha sido registrado, eu falei, não vou aguentar, vou mandar para Isaías. É que eu não tenho produção aqui, não precisa falar, produção, põe no ar para a gente ver. Parou. Tem exposição. E no outro dia, como é que você ficou? Inteiraça. Aí. Meu filho falou assim, amanhã minha mãe está quebrada. Estou esperando a quebradeira até agora. Eu consegui, assim, de uma forma maravilhosa, amadurecer o meu emocional e trabalhar o meu emocional. Hoje eu tenho consciência. Hoje eu trabalho um conflito já eliminando esse conflito de vez da minha vida com o que eu aprendi com você. Que bom. Foi bom você tocar nesse assunto. Porque a gente procura, às vezes, um tratamento para uma dor física, né? Uma causa física, só que outras coisas são resolvidas ao mesmo tempo, não é? Sim. Sim. Então, a gente às vezes acaba tratando uma pessoa, mas não ela só. Todo o ambiente dela, né? Não trata. Você não tratou só a mim. Eu digo que hoje eu estou na minha melhor versão. Glória a Deus. Eu já havia melhorado muito. Depois da remissão da fibromialgia e depois disso aí, desse tratamento, disso aí não, né? Depois desse tratamento, eu estou realmente na minha melhor versão. Do tipo, as coisas não me abalam. Nada pequeno me abala. E a sua confiança elevou bastante. Nossa, um absurdo. Um absurdo. Um absurdo. Muita coisa. Muita coisa. Entendeu? Eu descobri o quanto eu sou capaz. O quanto eu sou capaz de ajudar. O quanto eu sou capaz por mim. O quanto eu sou capaz pelo outro. Uhum. Entendeu? Muito bonito. E todo mundo deveria ter acesso a isso. E eu penso assim, eu acho que os presídios estariam mais vazios, os hospitais estariam mais vazios, se todo mundo tivesse a mente um pouquinho aberta para isso, lesse um pouquinho e entendesse, se conhecesse um pouquinho mais. Se conhecer é extremamente importante. É verdade. Para muita coisa. Para o convívio social, para o convívio familiar, porque na mesma casa vivemos pessoas diferentes, apesar de ter o mesmo DNA, são pessoas diferentes, pessoas com linguagem de amor diferente, pessoas com comportamentos diferentes. Então, se a gente aprender a se conhecer, já é um grande começo. Agora, ele que queira que eu me desligue. Eu não quero ficar curado porque eu achei o máximo o tratamento. Achei perfeito. E deixo bem claro, eu realmente sou uma pessoa reservada nesse sentido, porque eu acho que existem pessoas e pessoas tratando, pessoas bem intencionadas e pessoas mal intencionadas, e o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e eu não posso deixar que qualquer pessoa invada a minha mente e o meu pensamento. Então, a entrega não seria total para que esse trabalho fosse feito se eu não tivesse sentido confiança no seu trabalho. Uhum. Muito bom. Então, isso tem que ficar bem claro, porque às vezes as pessoas vão procurar esse trabalho alternativo e as pessoas invadem o nosso corpo e a nossa mente de uma forma inadequada. E isso pode gerar problemas mais sérios. Sim. Então, a indicação de uma pessoa da minha confiança e a confiança que eu obtive no primeiro contato com você, você não só me mandou mensagem por texto, como me mandou áudios. E eu pude analisar o seu tom, eu pude analisar a forma como você divulgava o seu trabalho, uma forma não apelativa, uma forma não comercial. Então, isso tudo foi analisado. Eu nunca te falei isso, mas eu observei tudo isso. Eu esmiucei o seu Instagram sem curtir nada, sem comentar nada, para que não despertasse a sua atenção para mim. E apenas depois que nós conversamos e marcamos, foi que eu comecei a fazer comentário e curtir no seu Instagram, que até então eu queria me manter como uma paciente completamente dentro dos padrões. Certo. Eu deixo uma coisa muito clara mesmo, assim. Eu não sou terapeuta para todo mundo, entendeu? Eu não sou o terapeuta perfeito para todas as pessoas. Não é assim, né?
Então, por exemplo, se a pessoa não se identificou mesmo, por favor, deve ter um terapeuta que vai ser melhor para você do que eu. Porque não adianta eu ficar aqui vendendo terapia. Eu quero realmente, de fato, poder ajudar as pessoas. Por isso que eu te fiz aquela proposta. Né? Falei, olha, se em 3 sessões você não sentir resultado, a quarta é por minha conta. Então, fazendo um comparativo de antes e depois. Olha, quando eu fiz 59, a minha brincadeira com os meus que estavam aqui era que eu estava botando a vela do 5 e do 9 e o 9 queria passar à frente. Olha Ele só. estava insistindo em ser 95. Agora, eu vou fazer 60 e vou usar a máxima que diz que a vida começa aos 40. Eu nunca mais tomei medicação forte daquele jeito e nunca mais tive os travamentos de coluna, nada desse jeito. A espondilite ainda dá uma crise ou outra, mas a fibromialgia está completamente em remissão. Completamente em remissão. Graças a Deus. Quando eu tinha crise, às vezes só a muleta não resolvia. Eu já passei Réveillon de ter uma crise e precisar usar um andador, de não conseguir realmente me mover sozinha, entendeu? Desse jeito, perdi peso, consegui fazer minha caminhada, estou desenvolvendo esse trabalho novo, que depois de muitos anos eu comecei a sair de casa para trabalhar muito bem, estou desempenhando muito bem o meu trabalho, com bastante sucesso, e ainda tomo o meu trabalho em casa, entendeu? A autoestima foi lá em cima, medicação para dormir nenhuma, ainda continuo dormindo pouco porque eu não gosto de dormir, eu não gosto de dormir, eu gosto de ficar nativa. Então, mas estou assim, muito, muito, muito satisfeita, e dos tratamentos alternativos que eu fiz, eu ouso dizer que foi o mais eficiente. Para quem entrou agora e não pegou desde o comecinho, né? Eu estava completamente limitada. E hoje eu me sinto assim, renovada mesmo, porque a melhora que eu tive na primeira sessão e o fato de conseguir colocar uma doença como a fibromialgia em remissão foi uma vitória que eu não esperava ter. Eu desejava, mas desejava como aquele sonho assim remoto, sabe? E hoje é uma coisa real. Hoje é uma coisa que eu vivo e eu não digo que muitos me viam no auge da dependência, porque eu sempre busquei não demonstrar. Mas eu, melhor do que ninguém, sei a que ponto eu cheguei lá atrás. E hoje eu estou no céu. Hoje estou no céu. Que ótimo. Que maravilha. Assim, foi um prazer tratar você. É um prazer ver o seu resultado, tá? Eu digo o seu resultado mesmo porque eu já expliquei isso para você e vou falar para todo mundo aqui, né? Não é uma coisa que eu faço, é uma coisa que nós fazemos. Sim, né? sim. É uma coisa que nós fazemos. Então, um grande exemplo, uma grande inspiração é você, José. Tá bom? Obrigada. E é mágico, realmente isso é mágico. O peso que sai, o fardo que a gente deixa é enorme. É enorme. E isso funciona, mas funciona de uma forma divina, eu diria. Juscelia, muito obrigado, tá? Tenha uma boa noite. Eu que agradeço, Isaías, por essa oportunidade de passar para outras pessoas algo de dentro do meu coração, algo real que eu queria dividir e desejo imensamente que muitas outras pessoas possam sentir o que eu hoje posso declarar de coração que eu estou sentindo. Interessante que você perguntou se eu gravaria um vídeo, eu disse que gravaria, perguntei se você confiaria. Eu estou fazendo assim, sem o menor medo, com meu coração aberto, dizendo que eu realmente estou sentindo o que eu passei, o que eu estou passando. Muita gente não sabia a intensidade do que eu sentia. Eu estou podendo deixar isso aqui agora, que tão tremendo era o que eu sentia, e dizer que todo mundo, mais uma vez, deveria buscar, porque é tremendo o sucesso da medicina germânica e do que ela pode fazer por nós através de profissionais sérios como Isaías.